Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre ética profissional. Nessa videoaula vamos falar a respeito do que é cidadania, o papel do cidadão e os direitos humanos. Então, iniciemos a nossa videoaula com o conceito de cidadania, né? E o que nos chama atenção já é esta imagem desse slide, que ele fala que só a educação produz a cidadania. Em cima desta imagem, nós já vemos que nós temos a inclusão de todas as pessoas, né, para erguer a bandeira do país, para trabalhar ali em comunidade. Então, quando a gente fala de cidadania, a gente fala que ela é a expressão de um conjunto de direitos. Então, ali a gente vê, né, pessoas com deficiência, pessoas com as mais diversas características, pessoas do sexo masculino e feminino, né, participando de trabalhar aquela atividade, de propor aquela atividade, né, de resolver aquele problema. Então, ele vai participar ativamente da vida em sociedade. Nós não vivemos sozinhos. Nós trabalhamos, nós vivemos, convivemos com outras pessoas ao nosso redor. E nós precisamos ter regras ali para trabalhar, né, para ter um bom convívio. Então, o Dalmo Dallari fala que quem não tem cidadania está marginalizado, excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro de um grupo social. Ou seja, se eu não exerço os meus direitos e deveres, eu não tenho direito de reclamar, de exigir, de cobrar, né? Então a gente ouve muito, mas por que eu vou cobrar do prefeito, do vereador, de qualquer outra pessoa, se ela não vai mudar em nada, né? Mas nós conquistamos um direito de participar, de questionar, de cobrar. Então, mas se eu for cobrar o vereador, ele não vai fazer nada. Não, nós temos que mudar essa concepção. Nós somos cidadãos, nós colocamos essa pessoa no poder porque ela se propôs a resolver um problema. Então eu preciso cobrar ela, né, para que ela resolva, para que ela interaja e consiga resolver aquele problema para a gente. Então, se a gente não se expressar, não correr atrás disso, nós estamos sendo excluídos da tomada de decisão ali dentro. Então, o termo cidadania vem lá de origem, né, latina, né, do latim, civitas, e isso vem exatamente do conceito que nós falamos. Cidadania nasce do conceito de cidade, de participação do indivíduo dentro de uma comunidade, dentro de um país, dentro de uma empresa, dentro de uma escola, dentro do seu bairro, né? Que ele vai se manifestar. Mas ele vai se manifestar através de um conjunto de direitos e obrigações. Então, ele tem o direito, né, de votar, o direito de greve, entre outros que a gente possui, mas também a gente tem as nossas obrigações ali no exercício das nossas funções. E isso tudo está alicerçado por uma Constituição. Então, a nossa próxima videoaula vai ser falada a respeito das constituições do Brasil. E Constituição é a carta magna de um país, é onde a gente vai conseguir ter a base para resolver todos os problemas ou ter um norte de resolução dos problemas. Então, a cidadania, ela pressupõe os direitos que nós temos, direitos trabalhistas, dos consumidores, direito à vida, voto, etc., mas também nos coloca alguns deveres de participantes desta tomada de decisão, né? Então, o cidadão ele não está alheio
a sociedade que está em volta dele. Ao contrário, ele tem que participar para que essas questões de cidadania sejam debatidas e sejam resolvidas, né? Porque a gente vive em sociedade, a gente não vive sozinho, né? Nós temos um entorno ao nosso redor. Então, a cidadania, ela trabalha-se por algumas etapas e o sociólogo Marshall, ele traz para a gente 3 tipos de direitos de cidadania para nós. O primeiro tipo que nós temos é o direito civil. Então, direito civil são direitos inerentes à liberdade de expressão, liberdade individual, liberdade de pensamento, direito de propriedade, né? Propriedade tanto intelectual como de posse, né? De terras, etc. Conclusão de contratos, então findar os contratos, terminar aqueles contratos. Direito de justiça, então ninguém pode ser condenado até que se tenha um julgamento, né? E isto vai se colocar para a gente aí o direito de justiça e todos esses direitos no fim ali do século XVIII e ali no século XIX inteiro. Então ele fala direito político, né, que a gente precisa participar do exercício político, sendo ele como eleito, né, prefeitos, vereadores, etc., ou como eleitores. Então nós podemos tanto exercer um como o outro. Então aí a gente vai exercer, no caso do eleito, a instituição de autoridade pública, né, um cargo público, e os eleitores vão cobrar desta autoridade pública ali eleita. E o terceiro que ele nos fala é o social. Então, bem-estar econômico e social, desde a segurança até o direito de partilhar do nível de vida, segundo os padrões prevalecentes em sociedade conquistadas no século XX. Então, essa imagem aqui no canto que nós temos do slide reflete bem esse quesito do direito da cidadania social. Então, nós temos as liberdades individuais, né, que a gente já falou, liberdade de opinião, liberdade de privacidade, principalmente agora nessa sociedade que a gente vive, né, totalmente tecnológica, então vazamento de dados ocorre com grande frequência, então nós precisamos ter um quesito da privacidade de dados, e aí entra-se nessa quesito a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD, proteção dos dados no meio digital. A gente tem o direito, né, de livre trânsito, né, de transitar, ir aonde a gente pode ir, direito à justiça, e quando a gente une tudo isso, a gente tem o direito do cidadão. Então, ali nós temos nisso vários tipos que vão ter direito à fala, direito de opinião, direito de se expressar, né, sem ter um julgamento, assim, vamos dizer, condenatório, né? A gente vai ouvir, vai absorver e a gente vai ver se aquilo que foi falado, aquela opinião, aquela discussão que a gente teve, se realmente é de valia para a gente. Então, a gente tem 2 modelos de tipo de cidadania. O primeiro é o republicano, que nasce lá em Atenas, né, pela democracia ateniense, depois vem pela República Romana, e tem esses pensadores, alguns deles até a gente já falou de filósofos, né, de Aristóteles, por exemplo, que era filósofo, a gente falou na nossa primeira videoaula, aí temos Cícero, Maquiavel, Roosevelt, mas a gente tem um modelo também liberal. Então, esse modelo liberal vem mais para o Império Romano. Então, ele vem lá, né, trazendo mais para os nossos dias atuais pensamentos de John Locke, por exemplo, né, Adam Smith, que traz esse pensamento do cidadania liberal. Então, para a gente entender a característica, né, do cidadania republicana, é o que a gente vive, né, dentro do nosso país. Então, nós temos um autogoverno cívico, ou seja, um governo eleito pelo povo, né, que vai trabalhar com as instituições ao seu redor. Então, no caso
Na prefeitura, por exemplo, né? O prefeito ele trabalha com a parte do judiciário do município ali dentro, né? E do poder legislativo, né? A Câmara de Vereadores. Então, eles incorporam essas instituições para que solucionem os problemas inerentes ali da sociedade. Então, nós temos a rotação de cargo, né? Práticas aí clássicas da rotação de cargo, que a cada 4 anos a gente elege um presidente, um, um governador, enfim, né? Então, ele tem o exercício político do seu mandato, que aí no caso do Brasil, a gente tem recentemente, quando a gente for falar da nossa Constituição, as emendas que uma delas foi a colocação da, da reeleição. Mas mesmo assim a gente tem o processo da rotação de cargos. No caso do modelo de cidadania liberal, nós temos o status. Então aqui a gente pode falar, por exemplo, do processo dentro de uma escola, por exemplo. Então a gente tem lá, eu sou representante de turma, eu sou representante do Grêmio. Ok, mas ali você está por um status. Legal. Então, dentro da escola, a gente precisa de um representante de turma, a gente precisa do Grêmio. Mas não é algo que tem extremos poderes como o republicano. Porque o Grêmio não pode fazer qualquer coisa na escola, ele tem que seguir as normas, as condutas da escola, né? Tem que ver se o diretor aprova aquela atividade ou não, enfim, né? Então, isso é um status legal. Então, nesse caso, a cidadania liberal nos coloca um status ali. Então, representante do condomínio, representante do bairro, é modelo de cidadania? É, mas não é o modelo republicano, e sim o modelo liberal que a gente tem. Então, como a gente já abordou, né, apesar de o termo cidadania vindo do latim, a história da cidadania começa lá na Grécia, no século VI antes de Cristo. Então, o que que ele nos diz? Que para exercer a cidadania, as pessoas chamadas de cidadão tinham que ter um conjunto de direitos e deveres, né, dentro daquela região a qual ela habita, e elas teriam que seguir esses direitos, né? Então, os direitos eram para todos, independente de estar no mais alto grau ou menor grau ali político, por exemplo, da sociedade. Então, são os deveres que eles tinham mediante ao conjunto de direitos. Aí, no Império Romano, traz um pouquinho do conceito do estatuto jurídico político. Então, o que que nós queremos dizer com esse estatuto jurídico político? Cada cidade, vamos dizer assim, ali dentro do Império Romano, ou cada bairro, vamos dizer assim, né? Ele tinha uma lei. Então, ele atribuía um conjunto de direitos e deveres, mas que se submetia à lei do império. Então, aqui nós temos o conceito das constituições, começando a se elaborar o conceito da, da Constituição. Então, o estatuto que inspirava, né, os direitos e deveres ali do indivíduo, só que ele estava é, utilizando, né, não só dos direitos e deveres do bairro, cidade que ele mora, mas sim também o direito que o império, né, a lei que o império, a constituição que o império colocava. Pois isso a gente vem para o processo da Idade Média, né? Então aí vem o conceito que a gente já falou em aulas passadas de ética, né? O conceito do senhores feudais e as pessoas ali de poucas posses, né? Então tinha o conceito de submissão. Então ele estava totalmente dependente do que o seu superior queria. Então,
poderia fazer greve? Não, eu tinha que submeter exatamente o que o meu superior queria. Apesar de que se falava muito de que aquilo que eu coloquei ali para vocês, ó, todos os homens eram iguais, independente do processo de submissão que existia, eles pensavam sempre nisso, o quesito de igualdade, mas não no quesito da posse, e sim no quesito religioso ali dentro, tá? E outra coisa que eles traziam, apesar da gente ter esse conceito, né, de submissão, ele falava que ninguém é por natureza escravo ao Senhor, mas são as circunstâncias de nascimento. Então, eles atribuíam a casta, né, familiar, que a gente fala nisso, ali para ver a evolução. Aí a gente chega na Idade Moderna, né? Então a cidadania vem ali da Europa, com movimentos políticos através da cidadania. Então a gente vê alguns países que o Estado trabalha no quesito da centralização ali, então ele fica no poder arbitrário dos senhores, né? Então sempre vai estar o poder do rei, ali no caso, né? E cercado de alguns funcionários ali, súditos dele, né? Que vai ajudar na tomada de decisão. Aí na Inglaterra, lá no fim do século XVIII, os reis perdem o seu poder absoluto, e aí a gente já começa a pensar no Estado como uma instituição, né, que tem os direitos e deveres fundamentais, mas também a gente tem o direito da liberdade, da igualdade e de propriedade. Então, como a gente falou ali, né, da cidadania liberal, o John Locke ele fala que todos os homens, independentemente do estado-nação, ou seja, de onde nasceram, eles devem seguir direitos que não mudam em hipótese alguma, que é o conceito dos direitos humanos, né? Então, independente de eu estar no Brasil, na China, no Paraguai ou qualquer lugar, eu tenho que seguir os direitos humanos. Chegamos à época contemporânea, né? Então a gente vai ter aí o debate para a distribuição de riquezas, né? Trabalho com relação ao quesito da pobreza, né? Desigualdade social, direitos econômicos, né? Entre outros tipos aí que a gente luta até o dia de hoje para que isso saia do papel e que seja colocado para o bem-estar da sociedade. Então, como a gente fala de cidadania, a gente fala de nós, papel da pessoa que exerce a cidadania, que é o cidadão. Então, o cidadão tem alguns direitos, como, por exemplo, a vida, a liberdade, a propriedade, a igualdade, direitos políticos, né? Então, ele nos leva a poder participar. Mas os direitos políticos e civis não garantem e não asseguram a democracia, tá? A gente vê, por exemplo, na Venezuela, o povo tem direito ao voto, mas lá não é uma democracia, tá? Então, nem sempre, quando vocês ouvirem falar, os direitos civis e políticos está segurando a democracia porque não sei o quê. Não. Eles asseguram que nós podemos ter jus aos nossos direitos, a um direito de qualidade de educação, de trabalho, de salário justo, de saúde. Então, é eu pegar os meus direitos e colocá-los em prática, né? Fazer com que aquilo dê resultado, dê frutos e que seja bem feito para todas da sociedade. Então, quando a gente fala isso, a gente fala do bem comum, né? Então, o cidadão deve participar ativamente de um governo e ele deve cobrar o governo. Por isso que a gente fala de preservar o bem comum. Mas a gente sabe que a gente tem os percalços dentro desse processo, né? O caso da política, vem muitas vezes o poder econômico, a impunidade, versus a pensar no bem comum, que seria, no caso, o processo da democracia, processo das pessoas poderem participar dos atos.
Então aqui está uma tirinha do Maurício de Souza, do Chico Bento, que fala bem exatamente do papel do cidadão, né? Então ele fala ali, uma lapiseira caiu daquela mochila e é da coleção especial do Capitão Pitoco. Sempre quis ter uma dessa, já que ninguém viu, será que devo ficar com ela? Então o Cascão ele pensa, como cidadão, é certo ele ficar com ela? Aí ele cai numa das aulas que a gente já falou de consciência moral. Ó, tenho certeza que minha consciência deu a resposta certa. Obrigado por me devolver. Então ele pesou na consciência dele, ali na consciência moral e consciência ética dele, e se ele não devolvesse, seria um ato de impunidade, seria um ato errado dele. Então ele usa essa parte aí da sua consciência moral e ética para fazer o certo, para agir de bem comum. Então, o bem comum, devolver o item ao dono que lhe pertence. Aí a gente chega no processo de cidadania no Brasil. Então, nós temos 3 períodos históricos de cidadania, né? O início em 1930 até o golpe militar de 64, então vários direitos trabalhistas são colocados ali, né? E uma delas, por Getúlio Vargas, é a CLT, né? A consolidação das leis trabalhistas, direito de greve, salário justo e etc. Aí nós temos o segundo período, né? Que é o período da ditadura militar, que a gente vai falar das constituições da ditadura militar, que vai de 64 até o fim ali de 1985. Então, você não tem direito de se expressar, quanto a gente viu em documentários, e a gente vai ter documentários, né? Não documentários inteiros, mas flashes de documentários da constituição do golpe militar, 64, e nesse período que você não poderia se expressar porque você levava borrachada e etc. Os órgãos da empresa viviam o processo da censura. Nas aulas de história a gente viu a respeito do ato institucional número 5, que era o mais ferrenho ali dos atos institucionais do regime militar. E aí a gente vê o terceiro período de cidadania no Brasil, que é a abertura política, né, ali em 85, para a volta das eleições, ali em 90 e etc., até as tomadas das decisões, né, dos dias atuais. Então, aí nós temos, para a gente poder entender, o contraponto entre 64, a ditadura militar, e os dias atuais. 64, se as pessoas pintassem a cara para pedir o impeachment ou deposição de um general, eram presas, eram torturadas. Mas a gente teve o povo indo à rua, podendo se expressar contra o presidente Fernando Collor de Mello, pela confisco, né, das cadernetas de poupança que ele fez, a Dilma recentemente. Então o povo pôde se expressar, né? Volta a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, dentro e regido pela Constituição nossa. Então a gente tem os direitos humanos, né? Então os direitos humanos nascem pós aí a Segunda Guerra Mundial, pela Organização das Nações Unidas, né? Então eles fazem ali para exatamente dar suporte para quem vive em situação de opressão, invisibilidade ou tem seus direitos de violação. Então, esses direitos vieram bem exatamente depois de muita luta, de muito conflito. Então, esses valores vão trabalhar os conceitos de moral, filosófico, religioso, ali no caso da questão de igualdade de religiões, expressão de pensamento, justiça, liberdade. Aí a gente traz de novo o conceito do ESG, de sustentabilidade. Então, ele vai mostrar para a gente que, independente do país, nação que eu esteja, eu tenho que seguir os conceitos da comunidade internacional. Então, aqui nós temos, né, nesses slides, a Declaração Universal dos Direitos
humanos. Então, aqui eu coloquei os 16 itens, né, primeiro, e depois os outros itens, são no total de 30 itens, que vai abranger uma vasta quantidade a respeito de todos os direitos que nós temos que seguir, temos que olhar e temos que cobrar ali dentro. Então, democracia, né, já que a gente está falando de cidadania, a democracia surge ali na Grécia Antiga, aproximadamente no século V a.C., e a gente fala que democracia é o poder do povo. Então, demos, povo, kratos, poder. Então, autoridade do povo, poder do povo, tá? Então, o povo, ele pode opinar, ele pode fazer parte do governo, tá? Então, o governo pode estar centrado ali, né, numa pessoa, grupo, ou a gente chamar o povo a fazer parte dele. Então, é fundamental que o povo escolha um indivíduo ou um grupo de indivíduos que vão governar e que ele controle, que ele cobre exatamente o plano de ação desse governo. E a gente pode delegar essas funções de poder. Então, nós temos a democracia clássica, que surge lá na, na Grécia Antiga, né? Então, Atenas era a principal, a gente tinha umas outras cidades, estados ali, que faziam a sede do governo. E ali a gente tinha eleições de representantes, governantes, só que nem todo mundo tinha direito a voto, né? Os escravos, mulheres, estrangeiros não podiam participar, tá? Então era um grupo privilegiado e reduzido. Aí a gente vem para quase 2000 anos depois da Grécia Antiga, para a democracia renascentista. Então começa-se lá, né, nos Estados Unidos, na Revolução Francesa, tanto que a gente fala que os Estados Unidos, apesar do Donald Trump fazer algumas coisinhas erradas, é o berço da democracia moderna, né? Então ele fala, ó, vamos lá, trazer a participação do povo, não ficar só um grupo específico, mas trazer todos para o convívio ali da sociedade. Então, o John Locke, ele traz ali, né, que os governos nascem de acordo livre e recíproco entre a sociedade e tem sua separação ali entre os poderes, né, legislativo, judiciário e o executivo. Aí nós temos um filósofo francês, Montesquieu, que ele vai trazer três tipos de diferente de governo para a gente. O despotismo, que é um temor, o ter temor daquilo, né? Medo daquilo. A república, que a gente tem uma virtude de prestar os serviços, né? E a monarquia, os reis, no caso ali, questão de honra, tá? Então, Montesquieu ele defende a monarquia constitucional, opção mais prudente, sabe? Onde eu vou ter a separação dos três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário, e eu vou trazer com que todos participem, todos trabalhem em conjunto. Então, a gente tem a democracia direta, o povo exerce diretamente o poder, né? Democracia indireta, que é o que mais acontece, que o povo elege algum representante para exercer os seus interesses, e a democracia semi-direta, forma híbrida. Então, o povo vai eleger alguém, mas ele também vai ter os seus direitos ali para colocar em prática, né? Então, nós vivemos uma democracia semi-indireta. Então, aqui eu coloquei um mapa mental, né, para vocês entenderem o que nós debatemos na aula de hoje, né, e a respeito da democracia. Então, é o método de organização social e política, é a decisão do povo através de uma eleição, referendo ao plebiscito, é a escolha, que pode ser muitas vezes direta ou indireta, né, e é um sistema político ali organizado por uma Constituição, né? E aí a gente tem um Estado democrático de direito, que é o Estado que vai organizar a sociedade, colocar as normas, dar sustento
a tudo que nós estamos fazendo. E daí, para a gente finalizar as nossas aulas, né, de hoje, nós temos aí um questionário que para vocês responderem e colocarem em prática, reverem o que nós abordamos na aula de hoje, que falamos de cidadania, né, do cidadão, da democracia. E na próxima aula nós vamos falar a respeito das constituições brasileiras aí, para fechar esse conceito da cidadania. Bons estudos e nos vemos na próxima videoaula.